Olá, meu nome é Karen Stalk, sou psicóloga. Trabalhei em algumas realidades, como a psicologia escolar, psicologia social e clínica numa comunidade terapêutica voltada para crianças e adolescentes. E atualmente eu trabalho especificamente na psicologia clínica e como professora de segundo grau em magistério, nas disciplinas de sociologia, filosofia e psicologia. Um dos desafios que a psicologia tem enfrentado hoje é a nova constituição familiar. Primeiro nós vamos discutir alguns dos elementos modernos que a família tem enfrentado como desafios, tentar pensar um pouco nessas consequências. Historicamente, desde a década de 50, o movimento feminista trouxe algumas consequências nos papéis das mulheres, legalizando, por exemplo, o divórcio, trazendo mais algumas repercussões de autonomia da mulher no trabalho, enfim, revezando alguns papéis com os homens. Hoje, 50 anos depois, ou 60, depois desse fato, nós temos novas configurações familiares. Nós temos famílias monoparentais, um pai ou mãe que assume funções do sexo oposto, tanto na educação dos filhos, quanto no direcionamento e cuidados econômicos da casa, uma administração do lar. Então tudo isso tem trazido novos papéis, novas funções, e junto a isso o mercado econômico tem trazido facilidades ou dificuldades com relação a isso. A educação dos filhos tem sido fragmentada e disputada com o tempo. Filhos passam mais tempo fora de casa do que dentro, igualmente os pais, em função dos trabalhos, das dificuldades de conseguir suprir as necessidades atuais que o mercado impõe. As famílias hoje têm encontrado muito mais fortemente as mulheres sendo dominantes nas casas, sendo geralmente as mais velhas, tendo um controle maior no âmbito educacional e de administração do lar, enquanto que os homens têm se afastado um pouco desses papéis. E o divórcio entra nisso, a separação entra nisso também, de forma que a guarda dos filhos geralmente fica mais a cargo do papel feminino. A média de casamento duradouro das famílias brasileiras tem variado entre 10 e 13 anos, na melhor das hipóteses. Aí fica para reflexão. Será que o máximo de tempo que uma família consegue se manter unida, debaixo do mesmo teto, debaixo de uma lei, tem significado efetivamente uma família de estrutura saudável, de estrutura de cumplicidade, de entendimento, de igualdade de valores, de direitos, ou então tem sido meros formalismos, mera tradição brasileira ou então instituição social? Um outro desafio que a família enfrenta hoje é a legalidade de casais homossexuais. Isso tem trazido novas referências do feminino e do masculino na discussão de gênero. Para os filhos também tem sido um desafio de enfrentar essa diversidade sexual, de se identificar dentro de um novo parâmetro de sexualidade e se desenvolver a partir dele. Então, a sociedade também ainda não está, na sua totalidade, preparada para lidar com essas diferenças. Tanto nos âmbitos sociais que essas crianças e pais e famílias frequentam, os lazeres, as escolas, o trabalho, quanto no desenvolvimento pessoal de uma família, a estrutura dessa família. Então, de que forma que o psicólogo pode estar contribuindo com esses desafios? Penso que a qualidade dos relacionamentos familiares também enfrenta desafios nesse novo momento. Eu, como professora do ensino médio, tenho enfrentado algumas situações particulares. No momento em que eu estava trabalhando na instituição familiar, eu questionei os alunos a respeito da refeição primordial do dia, do almoço. E questionei quem deles consegue, todos os dias da semana, almoçar com suas famílias inteiras numa mesma mesa. Cerca de 2% das turmas
consegue afirmar que sim. Então isso reflete um pouco da sociedade local, do desafio de conseguir manter relacionamentos duradouros e significativos numa família. E daí vem a intervenção do psicólogo nisso. De que forma que nós, psicólogos, podemos trabalhar com realidades familiares num desafio limítrofe de tempo, de qualidade, de espaço, de desejo dentro do âmbito familiar. A família hoje está passando por uma ruptura muito significativa. Novos conceitos familiares estão sendo trazidos, a ordem do prazer está muito mais declarada, ao invés da ordem de uma manutenção de uma responsabilidade assumida, seja lá como for visto, dependendo dos valores. Em meu TCC, o tema foi Adolescência e Religião na Atualidade, e eu discuti quais são as relações religiosas que os adolescentes têm enfrentado hoje, têm encontrado hoje e buscado. Foi uma pesquisa de campo com adolescentes que frequentam um determinado centro religioso, e na abordagem deles eu observei, juntamente com a minha colega, que existe uma associação entre os papéis de paternidade numa família com o papel do ser transcendental vigente da religiosidade deles. Nós observamos que onde houvesse conflito desses papéis do adolescente com o papel paterno que alguém fornecia a ele, isso se refletia também na religiosidade desse adolescente, uma dificuldade, uma disparidade de conseguir buscar esse ser transcendental. Então isso tudo também é repercutido no desenvolvimento familiar. Os valores que são enraizados ao longo de gerações, principalmente no que cerne às religiões, têm vindo em xeque porque o dinamismo mundial, o desenvolvimento do capitalismo, a globalização, que tem trazido uma velocidade muito maior nesses últimos anos, tem trazido consequências abruptas para esse repasse de valores. Esse desafio também é encontrado, por exemplo, nas sociedades indígenas, que têm filhos que hoje não estão mais sendo educados exclusivamente pelas tribos deles, mas eles hoje se envolvem com esse movimento globalizante, cidades que vivem perto, então essa cultura original tem sido fragmentada, isso é consequência da identidade pós-moderna. Para finalizar, eu gostaria então de jogar esse desafio aos psicólogos em formação hoje, de que forma que a psicologia, nas suas diversas atribuições, funções, atuações e também nas diversas correntes, pode contribuir para os desafios novos e rupturas absurdas, grandes, que a família tem imposto hoje diante da sociedade.